Meu patrão e minha patroa, boa noite a todos. Como vocês já sabem, meu nome é Tiago Tenório e hoje vou trazer o assunto para vocês, o fiado que faz o seu dinheiro girar. Eu acho que a grande maioria aí que já trabalha com a revenda de joia em prata já sabe o que é isso, né? Do fiado. E para quem ainda não trabalha, que está querendo ingressar, eu vou falar um pouco hoje aqui, de maneira bem objetiva, um pouco desse tabu, né? Vou tentar quebrar esse tabu aí para vocês. Vamos iniciar. O que faz dinheiro na revenda? Para quem assistiu nossa primeira live semana passada, eu falei da importância do que o método RP ele é formado, né? Ele é composto. E é composto de quê exatamente? Dois motores. O que são esses dois motores, Tiago? Volume mais repetição, que é igual ao quê? Ao giro, à catraca. Beleza? Então, o nosso método ele é baseado justamente nesses dois motores. Beleza? Volume. Quantas pessoas compram de você? Repetição. Quantas vezes a mesma pessoa volta a comprar de você? E eu vou dar ainda uma ideia para vocês. Para quem conseguiu comprar o método, né? Nosso treinamento, lá dentro do treinamento, lá dentro do método, essa questão de volume e repetição ela vai ter o aprendizado, eu vou dar o aprendizado a vocês, que não é só nessa questão aqui, tá? Observem que esse exemplo que eu vou dar hoje é voltado exatamente para a venda. Ou seja, volume. Quantas pessoas compram de você? Eu estou canalizando a parte do volume para a venda, tá? Repetição. Quantas vezes a mesma pessoa compra de você? Que é, no caso, a recompra. Então, no exemplo de hoje, na aula de hoje, eu vou canalizar esses dois motores para a parte de venda, para a parte de cliente. Beleza, pessoal? Lá no nosso método, esses dois motores, ele tem várias vertentes, ele tem várias canalizações. Então, para quem vai participar da nossa aula, que vai começar segunda-feira, às 20 horas da noite, 8 horas da noite, dia 10, né, segunda-feira, vai ter aí as informações de como ter esses dois motores em várias vertentes. Beleza, pessoal? Então vamos aí para o próximo slide. Só complementando aqui, volume mais repetição igual a giro. Catraca, beleza? Vamos partir aí para a gente aprofundar mais sobre o assunto. E aí vamos lá. O que afasta dos motores, né? O que faz dar ruim, o que é prejudicial aos dois motores. Primeiro ponto, peça parada. O que é que vai ocasionar no motor, o que vai atrapalhar o motor, né? Nessa questão de peça parada, na questão de venda, feito eu falei para vocês. Peça parada vai acontecer o quê? Vai travar o volume, vai travar o seu estoque, vai travar as peças que você tem ali no seu mostruário. Ou seja, seu dinheiro está parado na gaveta e você não compra mais nada. Ou seja, o que é que a gente está querendo dizer aqui? Coisa simples. Está parado na gaveta, no mostruário, aonde quer que seja, né? E aí não vai acontecer o quê? Não vai acontecer tração, não vai acontecer a venda, automaticamente você não vai trazer o seu dinheiro de volta para você comprar mais o quê? Mais peças, reinvestir no seu estoque, beleza? Cliente que some. Se você não lança nada novo, ele perde o interesse e compra em outro lugar. Isso é um fato, tá? Eu fui formando aqui esses slides com exemplos bem fáceis e objetivos para ter um bom entendimento, certo? E vai estar o chat aí aberto. A hora que vocês quiserem, vocês podem soltar a pergunta de vocês, a dúvida de vocês, que no final da live eu vou estar abrindo a questão de responder cada pergunta, beleza? Então vamos lá. Se você não repõe mercadoria, né? Ou seja, você tem a opção de colocar lançamentos, colocar novidades ou repor aquela mesma peça que você vendeu. E se não acontece a venda, logicamente você não vai ter capital, você não vai ter recurso para comprar novamente aquela peça ou um lançamento ou uma outra peça que a sua clientela ali inicial está pedindo. Beleza?
Fiado sem regra. Isso aí é um ponto muito importante do nosso assunto de hoje, que muita gente acha que o fiado é algo horrível, é algo prejudicial para o seu negócio, né? O fiado, sem dúvida, pessoal, é uma moeda de risco. Isso é fato, certo? Mas dentro do método RP, eu destrincho esse risco de uma forma que ele vai se tornar mais lucrativo. Você vai ter mais margem de lucro com o fiado. Agora, só dentro do método RP que eu vou destrinchar isso aí para vocês. Beleza? Mas existe o fator risco, Tiago? Existe. Lógico que existe. Mas a gente trabalha com várias estratégias para que esse risco diminua cada vez mais. Beleza? E aí o que é que acontece? O fiado sem regra, pessoal, ele é o pior. Vamos dizer que ele é a falta de óleo do motor. E o que é que para vocês que não sei se todos entendem aqui de motor, né? Mas vamos lá. Todo motor ele é movido, né, a óleo, ele tem que ter óleo. Então, vamos fazer essa semelhança. Peça parada, cliente que some, o que é que vai acontecer? Não vai ter renovação, não vai ter recompra, não vai ter capital para você repor. E aí o que é que acontece? E você ainda, o pouco que vendeu desorganizado no fiado, isso aí é o que vai travar o seu motor. Por quê? Porque você está sem a peça que você tinha, você vendeu de uma forma com a promessa que a pessoa vai te pagar, e aí você não alinhou determinadas situações, que a gente vai falar nos slides mais da frente. Isso aí vai fazer o quê? Você nem tem a peça mais e nem tem o dinheiro. É pior ainda. O fiado desorganizado é pior do que a peça parada. Porque a peça parada, no ruim, tu tá com a peça na mão. E como eu falei na aula de ontem, a prata ela tem uma questão que mesmo o estoque parado, por ele ser uma moeda, por ele ser um metal nobre, vale dinheiro a qualquer momento da sua vida. Hoje, amanhã, daqui a 5 anos, 10 anos, aquela prata parada, aquela joia em prata parada, ela vale dinheiro. Beleza, pessoal? Então, se tu vende ela com um fiado desorganizado, a probabilidade de tu não receber é muito grande. Então, tu vai estar sem a peça e sem o dinheiro. Até aí todos entenderam? Então, para a gente resumir esse slide aí. Se você não gera volume nem repetição, seu negócio está perdendo dinheiro, seu negócio está travado, parado, e está sem render nada porque você não tem mais a peça. Beleza? Vamos pro próximo ponto. E aí o próximo ponto é exatamente o tema de hoje. O fiado não é o inimigo. O fiado, sem regra, é que é o nosso inimigo. Beleza? Vamos lá. Um fiado bem feito, ele liga os dois motores ao mesmo tempo. Ou seja, tração máxima. Né? Você tem um único veículo, que é você, sua empresa, com dois motores a todo vapor. Então, o seu negócio vai deslanchar. Ele mal feito, ele desliga tudo, ele trava tudo, feito eu falei a vocês. Por que trava tudo, Tiago? Sem peça e sem dinheiro. Então, lascou de vez. Então, vamos para a próxima parte aqui agora. Como o fiado liga os dois motores? Vamos lá. Primeiro ponto. Observe aí nos slides, no slide, na imagem, que eu botei os dois primeiros pontos, que é flexibilidade e aumento do ticket, relacionado ao motor volume, certo? E os dois últimos pontos, que é cria vínculo e gera o próximo encontro, eu associei ao motor repetição, beleza? Então, vamos agora para os dois primeiros pontos que está relacionado ao motor volume. Vamos lá, volume. Vamos lá, flexibilidade, na verdade, né? O que é a flexibilidade dentro do fiado? Então, eu associei a flexibilidade dentro do volume. Ele quer hoje, mas o dinheiro na conta só entra dia 10. O que é que isso quer dizer, pessoal? Vamos lá. Hoje é que dia, pessoal? Hoje é dia 5, né? Vamos supor que você vendeu, fez lá o fiado para o cara, vendeu R$100 e dividiu para ele, vamos supor, de 3 vezes. Vamos fazer uma conta mais simples. Você vendeu R$120 e dividiu para ele de 3 vezes. Vai ser 3 parcelas de 40. Beleza?
Sendo que hoje é dia 5. E o normal é você dividir em quê? 30, 60 e 90. Ou seja, seria dia 5 de setembro, 5 de outubro e 5 de novembro. Mas aí muita gente recebe dia 20, quinto dia útil. Então, o fiado, ele te dá essa flexibilidade de você, na hora da venda, agradar o seu cliente conforme o recebimento do seu cliente. Não é verdade? Então, essa é uma das vantagens de quem vende o fiado. Agora, desde que seja o quê? O fiado organizado. Beleza? Aumenta o ticket. Aumenta o ticket está relacionado ao quê, pessoal? A volume. Então, ainda estamos aqui no motor volume. Quem não paga tudo agora, leva 2 peças ao invés de uma. O que é que isso quer dizer? Que o fiado, muitas vezes, potencializa o cliente a levar mais peças. Não é verdade? Porque às vezes ele está com dinheiro ali de uma peça, mas por você já conhecer uma indicação, tá algo meio que amarrado ali, o cara vê a peça, não vai consumir muitas vezes, ele não quer usar o limite do cartão dele com você, né? Ele quer deixar o limite do cartão dele para a feira dele, para o final de semana com a família, uma revisão de um carro. E como o nosso produto, pessoal, é um produto um supérfluo, querendo ou não, a joia é um supérfluo, né? Então, muitas vezes, quando você é revendedor sacoleiro, quem está comprando de você não quer comprometer os limites que ele tem com você. Beleza? Isso é um fato. Não tem como a gente fugir disso. Beleza? Então, o que é que acontece? Você aí proporciona que ele possa levar mais peças, porque você vai organizar com ele, alinhar com ele o parcelamento junto com as datas. Beleza? Então, observe que os 2 primeiros exemplos que eu dei, de 2 primeiros pontos que eu dei entre flexibilidade e aumentar o ticket, nós geramos o quê? Volume. Beleza? Vamos entrar agora no segundo motor. Cria vínculo. O que é que isso quer dizer? Eu peguei o cria vínculo, criar vínculo com o cliente, e relacionei ele ao motor repetição. Beleza? Ou seja, você confiou nela. É o começo de quê, pessoal? De um relacionamento. E provavelmente você acabou de abrir ali um cliente fixo. Ou seja, conquistamos aí provavelmente uma, 2, 3, 4, 5 ou mais repetições de quê? De recompra. Acredito que quem esteja na live aí, que já seja revendedor, isso é um fato que eu estou falando. Não é verdade? Que você, quando abre esse crédito para o cliente, quando você tem esse relacionamento com o cliente, com certeza ele não vai te comprar uma única vez. Isso vai acontecer o quê? Repetições de quê? Que ele vai te indicar para mais pessoas. Beleza? Então vamos para o último ponto. Gera o próximo encontro. Também associei essa questão de gerar o próximo encontro com a questão de repetição, do motor repetição. Beleza? No dia de pagar, ele te vê novamente. E aí, dependendo do limite que você estipulou para ele, dependendo do que você pode mostrar a ele, ele vai ver o quê? Teu mostruário novamente. E o ideal que o teu mostruário que tu vendeu ali para outras pessoas que foram à vista ou no cartão, tu já tá o quê? Com peça nova. Ou seja, aquele momento que tu tá indo cobrar, já gera um momento que tu vai o quê? Mostrar novidade. Beleza? Então tu vai ali, no único momento, no único compromisso que tu já tinha com ele, de ir pegar o pagamento com ele. Ah, Tiago, mas hoje é tudo muito Pix. Concordo contigo. Mas aí já é um vínculo que tu pode marcar com aquela pessoa na data. Diz, ó, hoje, tal dia é o dia do teu pagamento. Quer aproveitar e olhar as novidades, não? Já é algo ali de comunicação. E, de repente, nesse meio do caminho, a pessoa pode ter uma festa para ir no final de semana. Ali ele recebeu, ele está com grana na conta. Ele pode comprar um presente para a mãe, para a esposa, para um filho. Tem N possíveis possibilidades dele efetuar uma recompra contigo e não necessariamente uma recompra no fiado. Concorda comigo? Porque ele está com o dinheiro ali na conta. Então, tu já vai oferecer outras questões para ele, que eu vou te ensinar dentro do método RP, para justamente, numas questões dessa, que a pessoa está com dinheiro, tu fazer ofertas dele levar peças novas, né, do teu mostruário,
com outras formas de pagamento. Beleza? Isso aí também é um assunto, está dentro de um módulo do nosso método RP. E finalizando, o último é o mais forte, que é o quê? Cobrar é a nova chance de vender. É como eu acabei de falar. É aí que acontece toda a recompra, pessoal. É aí que acontece a mágica do negócio, é onde acontece o fluxo de caixa ter o aumentar. Beleza? Então vamos para o próximo ponto. E agora eu vou falar a parte que onde o fiado vai prejudicar os dois motores. Onde o fiado vai travar o teu giro, vai travar o teu negócio. Primeiro ponto, sem data marcada. Isso é, pessoal, crucial. Todo fechamento da venda que tu vender no fiado, tu tem que alinhar a data que tu vai receber o pagamento com o teu cliente. Isso é o primeiro ponto. Você não pode vender para depois, depois eu entro em contato contigo, depois eu te mando uma mensagem. Não, pessoal. Porque a probabilidade de tu esquecer, aí depois o cliente vai demorar para te responder, porque ele está na zona de conforto dele. Quanto mais para frente tu não conversa com ele, mais para frente ele vai querer uma data mais para frente ainda. Então, o ideal, o crucial é, acabou a venda, concluiu a venda, fechou um valor, fechou a quantidade de vezes que tu vai fazer para ele no fiado, é fechar a data. Não tem outra situação. Tem que fechar a data. E aí você volta naquele ponto lá, que é o quê? Flexibilidade. Então, já que tu tem a flexibilidade, de independente da data de hoje, tu fechar para frente, então não tem um porquê o teu cliente, que tu está depositando a confiança nele, ele não dizer pelo menos uma data de certeza que ele vai honrar contigo aquele pagamento. Beleza? E aí o que é que faz? Me paga quando puder. Isso aí, isso aí não acontece nunca, não vai virar nunca, isso só vai bagunçar o teu negócio. E aí, quando esse ditado, né, me paga quando der, eu desenrolo, deixa quieto que depois eu falo contigo, isso aí vai o que vai mais acontecer é você não ter como cobrar. E possivelmente, quando isso acontece, que tu vai cobrar, o teu cliente vai ficar chateado contigo. Ele consegue inverter a situação. Isso eu falo por experiência própria. Beleza? Segundo ponto, que é sequência. Você tem que fazer na hora. Se você for deixar para fazer depois, tua cabeça tem que ser uma máquina. E como nós somos seres humanos e somos falhos, nunca deixe para depois. Então vamos lá. Qual é o cronograma? Qual é a cronologia? Atendeu, separou a peça, embalou, deu o total. Quantas vezes vai ficar? Se já sabe quantas vezes vai ficar, já sabe o valor da parcela, já marcou a data, o que é que você faz? Anota. E o que é que você vai anotar? Todas as informações. Não é verdade? A peça, se você já tiver organizado com etiqueta, o código da peça, descrição da peça, valor, a data de compra, a data de pagamento, parcelas. Beleza? Porque, como eu botei aqui, você acha que vai lembrar. Em 3 meses, você não vai lembrar de nada. Eu ainda botei aqui, 3 meses, porque é como se tivesse parcelado em 3 meses. Mas a probabilidade de tu esquecer até na primeira parcela é grande. Porque quando tu cobra a primeira, vamos dizer, eu lembrei da primeira, beleza. Na tua mente já tem algo marcado ali. Mas se tu esquece a primeira, a probabilidade de esquecer a segunda e a terceira é gigante. Beleza? E o terceiro ponto, que é um ponto que é bem importante, não que os demais não sejam, mas é o quê? Fiado para todo mundo. Fiado é confiança, pessoal, conquistada. Não é um benefício que o teu cliente ganhou ali do nada. Não. Cheguei para Dona Maria revendedora, confiou em Joana bonitinha, apresentável, tal, vou dar crédito a ela. Não, isso não é um benefício que Joana ganhou com Dona Maria, jamais. Então, o fiado é algo conquistado. Como assim, Tiago? Conquistado. Pode ser como uma conquista de diversas formas. Pode ser uma pessoa da tua infância que tu conhece ela, né? Pode ser um vizinho que está ali há muito tempo contigo, um colega de trabalho que tu já sabe a data que ele recebe
né? E vocês sabem que sempre existem as fofocas. Então, quando a pessoa é mal pagador, antes de tu vender para ela, já acontece o burburinho. Ah, fulano é ruim de pagamento. Vocês sabem que isso acontece, não é verdade? Então, não pode existir essa questão do fiado para todo mundo. Você vai fazer meio que uma pré-análise, né? Muitas vezes, julgar pela aparência é positivo, tá, pessoal? É uma coisa que é até pesado de se falar e escutar, mas infelizmente na nossa sociedade hoje, muitas vezes você, para não colocar o seu negócio em risco, se você não tem quem indicou aquele cliente, se você não tem, não conhece ele de canto nenhum, então o mínimo que a nossa mente vai trabalhar ali é julgar ele pela aparência. Eu não estou falando uma mal aparência de ser feio, bonito, nada não. É a aparência de modo geral, comportamento, palavras que a pessoa utiliza, né? O que as outras pessoas falam dela naquele meio ali. Então você tem que ter essa visão, né, de 360 graus para na hora que tu bota o teu investimento na rua sem nenhuma garantia. Beleza? Então o que é que a gente resume desses 3 pontos? Fiado não é o cliente que é ruim, é a regra que não existe. Então para tu colocar o fiado na rua, tu tem que se organizar bastante. Beleza? Colocar regras no teu negócio. E aí eu destrinchei melhor aqui quais são essas regras para o teu fiado funcionar de uma maneira mais positiva, mais organizada e com menos riscos de uma possível falta de pagamento, de uma possível calote, inadimplência. Beleza? Data e valor, é como eu falei no slide passado. É tu anotar a data que ele comprou, que é importante. Porque muitas vezes o cliente, eita, eu não lembro não quando foi que eu comprei. Então é ideal que você anote a data da compra, certo? Isso é muito importante. E até se na sua organização, numa planilha, inclusive lá no método RP, a gente tem várias planilhas que a gente vai ceder aí, uma planilhas organizacionais, né, para quem já aderiu aí o método, né, que vai, como eu falei para vocês, vai começar na segunda-feira, às 20 horas, dia 10. Lá você vai ter acesso a várias planilhas para quem for vendendo fiado. Beleza? Então, o que é que você faz? Todos esses detalhes de data e valores, você tem que falar e combinar com as pessoas que estão ali na frente, que muitas vezes as vendas acontecem na presença de outras pessoas. Então, isso é interessante, esses registros ficarem, né? E tudo isso, pessoal, tem que ser alinhado antes da peça estar na mão do cliente. A peça já está selecionada, embalada, você já sabe o total e tal, mas você tem que fechar, tem que registrar, tem que datar e botar o valor naquele momento. Beleza? Registro, como eu falei, nome da peça, nome do cliente, o código da peça, se você já tiver nesse nível de organização, valor, a data, como eu falei, tanto de compra como as datas de vencimento que você alinhou com ele. E o que é que acontece? Tudo isso tem que ficar de maneira clara e explícita no seu caderninho, na sua planilha. E o ideal, pessoal, que também tenha um campo, certo? Que dê uma rúbrica ali, que o seu cliente rubrique. Beleza? E aí, último ponto, limite. Um teto por cliente. O que é o teto? É um limite, né? E esse limite, ele vai, logicamente, ser conquistado e aumentado de acordo com a tua relação e com a liquidez daquele cliente com você. Beleza? Então, na maneira que a tua empresa cresce, consequentemente, esses créditos, esse relacionamento que tu vai tendo com esses clientes que tu vendo no fiado, também cresce bastante. Beleza? E o que mais faz você dar crédito, gerar crédito, é pagamento em dia, pessoal. Beleza? Isso é muito importante. Porque é a partir desses pagamentos que tu também vai fazer as projeções da tua empresa. Compra de peças, compra de embalagens, tua retirada, né? Que é um ponto muito importante que também está lá no método RP. Né? O momento de tu tirar
fazer a tua retirada do negócio. Beleza? Então, vamos lá. Regra clara, não afasta o cliente. Regra clara, pessoal, vai afastar o problema. Beleza? Então, vamos lá. Você já sabe as regras, não é verdade? Então, isso foi o que eu consegui te ensinar, mais ou menos aí, ó, de live, que eu estou vendo aqui no nosso relógio, mais ou menos em 20 minutos de live. 25 minutos de live, porque tu marcou depois, não foi? Então, mais ou menos aí em 25 minutos de live. E agora, eu vou montar o seu controle. Como cobrar sem constranger e como separar o dinheiro do negócio com o dinheiro teu pessoal da tua casa, da tua família, enfim, teu dinheiro pessoal. E eu consigo te mostrar tudo isso, pessoal, dentro do método. Qual é esse método, Tiago? O método RP. Beleza? Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. E também nos segue na nossa página lá, né? Renda com Prata. Beleza? Valeu. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Cuida para cuidar. Até mais.